5 álbuns com capas inspiradas em jornais. Todos os detalhes a partir de agora em Outplace Newspaper. Há poucos dias eu estava escutando este álbum aqui, que daqui a pouco eu já mostro para vocês, e com isso eu resolvi, depois de escutar, fazer um exercício de garimpo e de audição na minha própria discoteca, e fui atrás de álbuns onde as capas são inspiradas em capas de jornais ou recortes de jornais. Procurei na minha coleção e encontrei 5 álbuns que têm esse tipo de arte, e eu vou mostrar cada um deles agora para vocês, em ordem cronológica, e depois no final do vídeo eu ainda trago mais alguns exemplos, cito mais alguns exemplos de outros álbuns que têm esse tipo de arte inspiradas em capas de jornais. E pela mais absoluta coincidência, o primeiro álbum que eu vou trazer aqui, que eu estou seguindo então uma ordem cronológica dos que eu tenho aqui na discoteca, é certamente um dos mais conhecidos, mais clássicos e mais emblemáticos nesse estilo de arte de capa. Estou falando, é claro, do Thick as a Brick, do Jethro Tull, lançado em 3 de março de 1972. Essa prensagem que eu tenho aqui é uma prensagem brasileira, é uma terceira edição. Aqui no Brasil saiu em 1972 e outra prensagem em 1975. Em álbum simples. Essa que eu tenho aqui, então, é a terceira prensagem que saiu pela Chrysalis. Essa aqui, inclusive, é uma edição promo, que eu já mostrei aqui num vídeo especial sobre Promocopy. Vai lá e confere depois desse vídeo para saber todos esses detalhes sobre os Promocopies. Mas, enfim, não é o assunto aqui, o assunto são as capas. Esse álbum, então, lançado em 1972 pelo Jethro Tull, um clássico do rock progressivo, um clássico da música mundial, podemos dizer assim, tem então esse tipo de arte aqui inspirada em capa de jornal e certamente é um dos mais conhecidos nesse estilo, né? E essa edição que eu tenho aqui não é nem de perto igual à edição que saiu originalmente nos Estados Unidos, também na Europa, em 1972, onde vinha, na verdade, o jornal encartado. Sim, o jornal inteiro, que eu já vou mostrar para vocês um detalhe aqui. Ele vinha, tu abria a capa e daí tu ia desdobrando e tinha dentro um jornal completo com 12 páginas. Aqui no Brasil não saiu nenhuma edição, na verdade em toda a América Latina, devido ao custo, não foi reeditado nesse estilo, mas eu tenho aqui, para poder mostrar para vocês, uma edição do jornal que veio num box especial que eu tenho em CD, que era uma celebração dos 30 ou 35 anos do Thick as a Brick. Então, na verdade, era assim, ó, quando saiu originalmente na Europa, nos Estados Unidos, em 1972, tu abria o disco e dentro tu ia desdobrando e vinha este belíssimo jornal. E, gente, é completo. Aqui eles foram muito a fundo nessa história, né? Aqui, então, mostrar para vocês a capa do jornal, né? Que, na verdade, enfim, quem conhece já a história do álbum, né? Ele gira em torno deste jovem rapaz aqui, desse moleque de 8 anos de idade, né, o Gerald Bostock, ou conhecido também como Little Milton, e a história é em cima de um poema que ele escreveu, que na verdade o poema é a letra de Thick as a Brick, e ganhou um concurso, e quando foi receber eles viram que era um menino de 8 anos, e os jurados desclassificaram ele pela idade e pelo conteúdo, né, das letras, né, que não eram muito boas para um garoto de apenas 8 anos de idade. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês que é muito legal. Então, imagina essa edição então que saiu completo o jornal com todas as editorias, né? Tem quadrinhos classificados. Aqui na parte central vem inclusive a letra completa, e é legal que embaixo tem a crítica do álbum, tal. Então o álbum o jornal inteiro, cada reportagem, cada nota, matéria aqui, foram, obviamente, escritas pelos membros da banda e pela equipe deles, até os holds colaboram e tal, e são notícias, obviamente, fictícias, mas eles foram no detalhe, cada, né, tem notinha, tem classificados, tem quadrinhos, né, tem
uma série, né, palavras cruzadas e tal. Então aqui eles fizeram essa edição, vinha então encartado junto no LP, o jornal completinho do Thick as a Brick, o que faz e fez desse estilo de capa, fez desse álbum provavelmente o mais conhecido e mais famoso nesse estilo de capas de jornais, plays com capas de jornais. Então, esse primeiro que eu estou mostrando aqui para vocês, então, Jethro Tull, 1972, essa aqui é uma prensagem, uma terceira prensagem brasileira, então, que saiu em 1981, na verdade, pela Chrysalis. Teve mais 2 edições anteriores, mas, como eu disse, nenhuma vinha com o jornal completo, né, devido ao alto custo que foi fazer esse tipo de arte, mas mesmo assim tornou ela a mais clássica neste formato. Jethro Tull. E vejam que coincidência, no mesmo ano, em 1972, que saiu então o clássico do Thick as a Brick do Jethro Tull, teve um outro álbum super emblemático também, que saiu no mesmo ano de 1972, só que em 12 de junho de 1972. Estou falando desse aqui, ó, do John e Yoko com a Plastic Ono Band, Sometime in New York City, lançado então em 12 de junho de 1972, também com essa capa e contracapa, né, inspirado, vou abrir aqui para mostrar para vocês também, inspirado então em um jornal, né, aqui um álbum duplo do John Lennon e da Yoko, que saiu então em 12 de junho de 1972. Essa edição, essa prensagem que eu tenho aqui, é uma prensagem brasileira. Aqui no Brasil, essa é a primeira prensagem, inclusive, que saiu em 1973. Então, essa belezinha que está aqui nas minhas mãos completou há pouco tempo, 50 anos, essa edição aqui que está um pouco detonada, mas como eu falo sempre para vocês, e vou mostrar inclusive aqui o play, o recheio, o play tá inteirinho, a capa tá já bem desgastada, mas enfim, também um super exemplo de álbum com capas inspiradas, né? Ele vinha então um álbum duplo, o primeiro era o álbum de estúdio. Vou mostrar para vocês aqui o label, porque ele tem uma curiosidade, aqui como eu falei para vocês, o disco tá inteirinho. Esse label aqui, ele saiu no Brasil somente nesta primeira prensagem. Esse disco ele ganhou 2 ou 3 novas prensagens nos anos 80, e aí já vinha com aquele outro selo tradicional da Apple, né, com a maçãzinha dos Beatles. Então, nessa primeira, única prensagem que tem, então, este label que é igual ao label que saiu no exterior, é somente nessa primeira prensagem brasileira de 1973. Então saiu no Brasil o álbum duplo, esse primeiro então o álbum de estúdio, e também vem o LP2, também com o mesmo label, bacanudo aqui e tal, que é o álbum ao vivo, né? Na verdade, confesso para vocês que não é meu álbum predileto do John Lennon. A gente pode dizer que certamente é um dos álbuns mais panfletários, mais politizados dele, do John e da Yoko. Inclusive, diferente do Jethro Tull, onde eles criaram um jornal com notícias, faz inclusive muito sentido o que está escrito, o que tem na capa e na contracapa são as letras das canções, né? Então tem músicas aqui, basicamente as grandes músicas de protesto, não que ele não tenha feito isso em outros álbuns, mas com certeza é nesse álbum que ele vai mais a fundo, né, nas suas opiniões e manifestações sempre muito boas. Tanto é que não foi um álbum que teve um sucesso comercial. O único single, um dos singles que saiu primeiro foi o Woman is the Nigger of the World, que também não rendeu muita coisa. Então, comercialmente, ele não foi tão forte assim. Como eu disse, não é o meu álbum predileto dele. Acho que tem até alguns bons momentos. Eu gosto, por exemplo, de John Sinclair, Angela e tal, assim, mas digamos que musicalmente não me diz tanto quanto dizem as letras, na verdade. Assim, eu acho que, inclusive,
a gravação não me atrai muito e tal. E outra coisa que é interessante, outra curiosidade dessa capa, em algumas tiragens ela chegou a ser censurada, porque aqui, nesse cantinho aqui, eles fizeram uma montagem onde está o Richard Nixon, peladão, dançando com o Mao Tse Tung. Então tu imagina um pouco da polêmica, e aqui em cima tem a carinha do Phil Spector, né, que foi o produtor e engenheiro de áudio deste e de vários álbuns do John Lennon. Então fica aqui então mais um álbum, o John and Yoko com a Plastic Ono Band, Sometime in New York City, lançado em 1972. E seguindo a leitura na nossa banca de plays, chegamos agora ao ano de 1977 com este álbum aqui, Larry Coryell e Philip Catherine, o Twin House, então lançado em 1977, desse duo maravilhoso de guitarristas. Eu já falei em mais de um vídeo, eu sou um grande fã do Larry Coryell, e aqui ele está em dupla com outro grande guitarrista, o Larry Coryell, guitarrista americano, junto com o belga Philip Catherine, dois guitarristas muito conectados ao jazz fusion, ao jazz rock, nesse álbum aqui com um duo de violões lindo, maravilhoso. Tu gosta desse esquema de violões no estilo de John McLaughlin, Al Di Meola, até Paco de Lucia e tal, vai atrás, porque recomendo fortemente, um dos discos inclusive mais antigos que eu tenho na minha discoteca, que eu tenho há mais tempo na minha discoteca. Essa prensagem que eu tenho aqui, desse álbum, então, que saiu em 1977, eu tenho aqui a prensagem brasileira, que foi editada pela Atlantic Records em 1978, 45 anos, então, dessa edição brasileira, que também, então, traz aqui esse tipo de arte inspirada, principalmente na capa, na verdade, onde aqui é quase um recorte, né, onde eles ampliam classificados, onde está à venda uma casa geminada, onde em cada casa mora um dos guitarristas. Então, numa casa mora o Larry Coryell e na outra o Philip Catherine, com esse belíssimo exemplo. Recomendo, então, mais uma vez, esse super disco aqui do Larry Coryell e Philip Catherine, então, em 1977, com o Twin House, mais um belo jornal na nossa leitura desse episódio. E chegamos aos anos 80, mais precisamente em 1980, onde surge então mais um álbum nesse estilo. Estou falando deste belíssimo play também, Tom Waits' Heart Attack and Wine, de 1980, também com essa capa, que é muito legal, por sinal, tem um diferencial que eu acho super bacana, né? A capa não tá tão suja assim pelo tempo, ela foi originalmente envelhecida, e eu acho legal esses detalhes aqui, é como se o Tom Waits, né, obviamente, Tom Waits, muito fã de drinks e outras coisas e tal, isso aqui certamente parece que é uma capa de jornal que estava na mesa da sua casa ou na mesa de um bar, porque tem aqui como se tivesse deixado o cálice, né? Tem gotas de vinho por tudo, ele está envelhecido. Então acho muito legal esse trabalho que eles fizeram envelhecendo então a capa do jornal nesse álbum então de 1980 do Tom Waits, então lançado, essa daqui é uma prensagem brasileira. Deixa eu ver aqui, que saiu pelo Asylum, esse label aqui, já com o label que eles traziam então nos anos 80. Essa prensagem brasileira saiu só em 1988. O álbum, então, originalmente lançado em 1980. Em 88 saiu então no Brasil essa prensagem então pelo selo Asylum do Tom Waits. Eu considero, e muitos consideram, na verdade, isso aqui é um álbum que dá para se dizer de transição. Eu gosto muito do trabalho, de maneira geral, do Tom Waits. Aqui nessa virada dos anos 70 para os anos 80, ele começa a trazer outros elementos. Se eu não me engano, inclusive, esse é o último álbum dele pela Asylum. Depois ele assina pela Island Records, onde também ele começa a trazer álbuns, talvez, posso dizer, mais experimentais, com outros, misturando vários tipos de gêneros, claro, sempre baseado no que ele vinha fazendo nos anos 70, né, de um pouco de jazz, um pouco de blues, um pouco de rock, mas é aqui onde ele começa a trazer um pouco dessa mistura um pouco mais conceitual, podemos dizer assim. Então muitos consideram, eu também considero esse aqui o álbum
de transição. Também não acho que seja o melhor trabalho do Tom Waits, mas não deixa de ser também um excelente álbum, mas para meu gosto, comparado aos álbuns, principalmente dos anos 70 e do final dos anos 80 e anos 90, que eu gosto mais, esse aqui acaba sendo, para mim, não um dos álbuns prediletos, mas o que não faz dele um álbum ruim, pelo contrário, é um excelente álbum, recomendo também. Então, o Tom Waits. E outra curiosidade que me dei conta agora, esse tipo de tipografia aqui, né, dessas fontes, deixa eu ver aqui, lembra muito, é o mesmo tipo de fonte do John Yoko, né, do Sometime in New York City, né, o mesmo tipo de tipografia, certamente, né, trazendo aqui o mesmo tipo de fonte do New York Times, né, desse jornal super clássico. Na capa, então, tem esses detalhes, como eu já disse, que é muito legal aqui, como se tivesse deixado vinho derramado ou apoiando o cálice aqui, e traz parte das letras que tem no álbum. Então aqui também mais um belo exemplo de outro álbum inspirado em capas de jornais. Tom Waits com Heart Attack and Vine, de 1980. E o quinto álbum que eu encontrei aqui na minha discoteca para mostrar para vocês, com esse tipo de arte de capa, é esse aqui. Guns N' Roses, o Lies Live Like a Suicide, segundo álbum dos Guns N' Roses, lançado em 1988, também então com aqui uma capa, né, inspirada nos tabloides e tal. Aqui então os Guns N' Roses em 1988, essa aqui a prensagem brasileira, a primeira prensagem que saiu em 1989, então essa aqui é a primeira prensagem que saiu também pela Geffen Records. No Brasil ainda saíram depois mais uma ou duas prensagens, se não me engano, em 1990 e 1991, pelo óbvio, né, os Guns N' Roses super no auge do sucesso no Brasil e no mundo, então editaram esse álbum aqui então no Brasil em 1989, e depois saíram em LP ainda duas prensagens desse álbum, então, que é o segundo do Guns N' Roses, que na verdade ele é meio que uma junção, né, porque ele vem num lado quatro músicas, né, ao vivo, que fizeram parte do primeiro EP do Guns N' Roses, que foi lançado em 1986, antes do Appetite for Destruction, e o outro lado, um lado acústico, né, que seria então o Lies, né, com canções em formato, obviamente, acústico, e grandes sucessos ali, né, do Patience, né, Used to Love Her, You So Crazy, né, One in a Million, enfim. Eu acho super bom esse disco, eu gosto mais, inclusive, da parte ao vivo, eles estão aqui com energia jovem, muito louca e tal. É um grande álbum, eu acho super bom Guns N' Roses, pelo menos até esse disco aqui, o Appetite for Destruction e o Lies. Então tá aqui mais um exemplo de disco, fechando então 5 álbuns com capas inspiradas em capas de jornais. Então aqui Guns N' Roses, Lies Live Like a Suicide. Aqui na capa alguma fotos e tal, recortes, não tem trechos de algumas letras, mas não chega a ser tão detalhado quanto em outros exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Então, o quinto álbum desse garimpo de jornais que eu fiz aqui na minha discoteca está aqui, então, Guns N' Roses, Lies Live Like a Suicide, lançado originalmente em 1988, e aqui uma edição, primeira edição, prensagem brasileira de 1989. E apesar do Jethro Tull, Thick as a Brick ser provavelmente a mais conhecida nesse universo, não foi a pioneira. Pelas pesquisas que eu andei fazendo para tentar achar algumas informações sobre quem foram os primeiros a editar esse tipo de capa e tal, eu não tenho aqui na minha discoteca, mas eu encontrei alguns exemplos já nos anos 50. O Dave Brubeck teve um álbum, o Dave Brubeck Quartet teve um álbum com esse tipo de capa, também o Duke Ellington, também no final dos anos 50. No início dos anos 60 tem um álbum que muitos até consideram como sendo o primeiro nesse estilo, mas como eu já falei, tem alguns exemplos nos anos 50. Tem um álbum de folk do Peter Seeger, de 1960 ou 61, que também traz uma capa de jornal.
Me ocorre também um do Jefferson Airplane, de 1969, se eu não me engano, que também vem com uma capa um pouco nesse estilo, e um outro que eu também não tenho aqui, também não preciso ter, tem um do Roxette, também super famoso nos anos 80, né? Então o pioneiro não foi o Thick as a Brick, também não foi o Peter Seeger, como muita gente fala. Tem muita coisa, então, no jazz, principalmente, com o Dave Brubeck, tem um álbum dos anos 50, assim como o Duke Ellington. Mas eu peço para vocês se lembrarem de outros álbuns, deixe nos comentários aí que outro disco que tu te lembrou, que eu não mostrei aqui, ou que eu não citei agora aqui no final, que traz esse tipo de arte, então, trazendo capas ou recortes de jornal. Então, retomando aqui a nossa leitura desse episódio, então começou então com o Jethro Tull, Thick as a Brick. Na sequência a gente foi para o John Lennon e Yoko, John e Yoko, Plastic Ono Band. Também passamos pela leitura então do Philip Catherine com o Larry Coryell no Twin House. Teve ainda o jornal do Tom Waits, e fechamos com o tabloide do Guns N' Roses. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, também comentar, dizer o que tu achou. E claro, se tiver mais algum exemplo, deixa aí nos comentários que eu vou adorar descobrir outros álbuns com esse tipo de arte. Foi um prazer, espero que vocês tenham gostado. Até mais.